Isso, então vamos lá. Já vamos dar início, né? Primeiramente, bom dia para todo mundo. Só para vocês saberem, então, hoje a nossa chamada vai ser feita por vocês, tá? No fim da aula, eu vou enviar para vocês um link, e nesse link vai ter um trabalho, vai ter uma tarefa para vocês fazerem. Então, vocês vão fazer a tarefa em casa, e lá na tarefa vai ter um espacinho para você colocar o seu nome completo. Então, você precisa assistir a aula inteira para saber como vai fazer a tarefa, e aí no fim eu dou o link para vocês fazerem a chamada. Então, todo mundo que respondeu, eu vou pegar o nome e vou passar para a diretora, tá? Para vocês receberem a presença e a nota, porque vai valer nota também. Então, agora a gente presta atenção aqui. Eu já tenho o nome de bastante gente que foi entrando. Aí, quando for necessário, eu vou chamando vocês para participarem. Então, por enquanto, vocês podem deixar desligado o microfone de vocês, tá? Que daí a gente já vai fazendo, então. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho Introduction to Gerunds, uma introdução ao conteúdo de gerúndio, né? A gente vai focar única e exclusivamente no uso do gerúndio. O que é o gerúndio? É quando eu coloco ing no verbo. Então, quando que eu vou utilizar esse ing no verbo? Quais as situações? Que tipo de coisa que eu posso usar? Então, hoje tem um pouquinho de tudo, tá? É uma revisão assim, ó, bem legal. Como eu falei para vocês, tem duas turmas que estão fazendo juntas essa aula hoje. Então, para combinar vocês de uma maneira que vai ficar legal para todo mundo, eu pensei em trazer esse assunto aqui para vocês, para revisar. Então, tem muita coisa aqui que vai ser interessante para todo mundo. Então, já vamos dar início. A primeira coisa que a gente vai ver, ó, what is a gerund? O que é um gerúndio, então? When a verb ends in ing, quando o verbo termina em ing, it might be a gerund or a present participle. Então, ele pode ser ou o gerúndio, ou ele pode ser o present participle, o particípio de presente, né? O que é isso? A gente já vai ver. It is important to understand that they are not the same. Então, não é a mesma coisa. E hoje a gente vai ver, então, qual é a diferença, para vocês entenderem esses usos, né? Quando que funciona de uma forma, quando que funciona de outra forma. Então, vamos ver. Ó. When we use a verb in ing form as a noun, it is usually a gerund. Então, quando a gente utilizar um substantivo, né? Substantivo, para quem não lembra, é tudo aquilo que dá nome a alguém, a alguma coisa, alguma situação, né? Quando eu tenho um nome para alguma coisa, eu chamo de substantivo. Então, ele vai ser um gerúndio. Por exemplo, fishing is fun. Então, pescar é divertido. E aqui você já vai ver que nós estudamos o ing muitas das vezes para falar assim, ó, assistindo, fazendo, né? Mas ele também tem outros usos em separação de verbo, em criação de adjetivo, em formação de palavras compostas. Então, tem bastante coisa que vem agregado no gerúndio que a gente estudou nessa regrinha do ing. O que é legal aqui para vocês, que já estão, né, em um nível um pouquinho maior? O legal para vocês é que é uma coisa que vocês já estudaram desde o básico, tá? Que a gente vai fazer uma revisão de uma coisa que vocês já sabem. Uma coisinha e outra pode ser que você esqueceu, então é importante da gente pegar essas lacunas, né, que ficaram, esses espaços em branco para a gente preencher, e aí então vocês começarem a ver o tanto de oportunidade que vocês têm para usar essas coisas, tá? E esse já é o primeiro exemplo, então, para você entender. Vamos ver o que é isso, então? How do you form a gerund? Como que você forma o gerúndio? Typically, we can just add ing to the verb. Então, geralmente, né, você só simplesmente vai lá e coloca ing no verbo e ele já se transforma no gerúndio. Então, vamos ver. Work, eu coloco ing, vira working, né? Já coloquei. O que é importante de eu lembrar aqui? Que quando eu coloco ing, eu não pronuncio o G, tá? Então, não vai ficar assim, ó, working, não, vai ficar working. Vai terminar nesse sonzinho do N, né? E você vai ver bastante quando você pega, por exemplo, uma letra de música, ou você está vendo algum videozinho que tem uma legenda, que esse G, ele é cortado muitas das vezes e é colocado um apóstrofo aqui em cima, né? Só a famosa que vocês chamam de virgulinha em cima, né? O que é isso, então? É porque eu não faço essa pronúncia, tá, galera? Então, por isso que geralmente ele é cortado e você vai ver muita palavra que ele está cortado assim. Então, é uma maneira informal de mostrar que a gente não pronuncia. Então, work vira working, learn, aprender, vira learning,
né? Tranquilo. Como vocês estão com o microfone aí no mudo, ou quem está assistindo essa aula gravada, também pode ir repetindo, né, para ir treinando a pronúncia de vocês, que aí ninguém tá escutando vocês aqui, porque a gente está no mudo, tá, galera? When the verb ends in E, we drop the E and add ing. Então, olha lá, se o verbinho terminar em E, a gente vai cortar, vai fazer ele cair, né, por isso que é o drop the E, a gente remove a letra I e depois a gente coloca o ing. Então, são pequenos cuidados que vocês vão ter que ter, tá, na hora de fazer o exercício, né, a tarefa avaliativa dessa semana, e também para vocês usarem na vida de vocês, que é o importante aqui. Então, vamos lá, o verbinho come, vir. Então, eu vou falar coming, né? Removo o E, coloco ing. Bem tranquilo, bem fácil, vocês já estudaram. Depois, have. Lembrando que, quando a palavrinha termina em um E, geralmente eu não vou pronunciar esse E. Então, vai ficar ali, ó, come, termina no som do M, come. E aí eu corto esse E e coloco ing. Have. Então, eu não posso falar assim, ó, I come, I have. Não, isso também é uma coisa que vocês têm que cuidar. Não são todos, mas tem algumas pessoas que têm que cuidar. Então, você também tem esse poder, vamos dizer assim, de se autoavaliar, né? Então, se avalie, se você está cometendo esse tipinho de coisa, tira isso, né? Vamos tentar tirar esse hábito. Então, have se transforma em having. Bem tranquilinho também de fazer. Depois, for one-syllable verbs that end in consonant plus vowel plus consonant, we double the consonant before adding ing. Então, olha lá, para verbos que tenha somente, né, uma sílaba, ou que o som maior, né, também a gente estudou essa variação do som maior ser a última, a gente vai duplicar a última letra se eu tiver o famoso CVC, consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante. Como que funciona isso? Só para lembrar, eu tenho aqui swim, consoante, vogal, consoante. Duplico a última, que nesse caso é M, então vai ficar swimming. A mesma coisa, stop. Tenho consoante, vogal, consoante. Duplico a última, stopping, tá? Isso só para relembrar vocês. Agora, uma parte que tem bastante gente que não se lembra, quando eu vou passar essa regrinha, quando eu dou um verbinho para vocês, isso vocês acompanham bastante nos exercícios do livro, quando tem aqueles exercícios de prática livre, que vocês mesmos têm que criar as frases, que aí saem algumas pérolas de vez em quando, né? Então, para a gente analisar, olha lá. If the verb ends in IE, we change the IE to Y. Então, se o verbinho terminar em IE, eu tiro esse IE e eu coloco um Y. Então, veja só, essa parte tem muita gente que não lembra. Lie, o verbo mentir, eu tiro o IE e coloco um Y no lugar. Depois que eu faço isso, aí sim eu tenho a permissão para colocar o ING. E aí vira lying. Olha só que importante de lembrar isso. Depois, die, morrer. Removo também esse IE, coloco o Y, e aí sim eu tenho a liberdade de colocar o meu ING. E vai ficar dying. Bem tranquilo, bem facinho de vocês pegarem também. Agora, vamos ver aqui como, né, que eu vou transformar esses verbinhos. Então, olha lá. Write. Vamos colocar o primeiro. Eu tenho que analisar que ele termina em E, né? Por terminar em E, eu já vou saber que eu vou ter que tirar o E. Então, vai ficar assim, e aí eu venho e coloco ING, certo? Bem tranquilinho de lembrar. Get é um verbinho pequeno, tem uma sílaba só, e termina, né, as últimas 3 letras deles, que são as últimas e as primeiras, nesse caso, consoante, vogal, consoante. O que que é isso? Pego a última e duplico. Qual é a última? O T. Aí eu venho e coloco ING. Então, vendo que eu estou fazendo passo a passo, tá? Se por acaso alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar pelo chat ali, pode escrever, tem um botãozinho para vocês escreverem, que vai aparecer aqui na tela para mim. Só não fiquem escrevendo outras coisas, que senão atrapalha. Mas se tiver alguma dúvida, não entendi o porquê disso, coloca ali, que eu vou conseguir ver aqui para ajudar você, tá? A número 3, hold. Para quem não lembra o que é hold, hold seria segurar alguma coisa, tá? Então, aqui, regra geral, eu só coloco ING, holding. A mesma coisa, meet, que é importante vocês lembrarem que é tanto conhecer alguém, quando é a primeira vez que eu vou me encontrar com a pessoa, ou pode ser encontrar.
tá? Conhecer ou encontrar com alguém. Então, se eu digo meet friends, é encontrar com os amigos, tá? Não é conhecer amigos. Então, isso também você tem que saber. Tudo depende, tudo é situacional, ou seja, depende do contexto, depende da situação. Em inglês é muito isso e vocês têm que ter esse tato, tá? Vocês já estão num nível maiorzinho, onde vocês já começam a caminhar com os próprios pés. E eu espero que vocês estejam fazendo isso, tá? De coração. Eu espero que quando vocês olhem as coisas, vocês façam a interpretação de tudo que vocês estão passando, que é o que eu sempre fomentei em vocês e eu sempre pedi para vocês. Façam a interpretação. Interpretação é importante. Então, aqui a mesma coisa. Vou colocar ING. Próxima, 5. Palavrinha pequena, terminada em consoante, vogal, consoante, duplica a última, coloca ING. Bem tranquilo. Palavras terminadas em E. Removo o E, coloco ING. Leven. E aqui vocês prestem bastante atenção, tá? Que tem muita gente que está pronunciando ainda live, tá? E live seria isso que está acontecendo nesse exato momento, né? O que está acontecendo nesse exato momento? Uma transmissão ao vivo. Eu estou conversando com vocês ao vivo. Live é isso. Agora, quando você está querendo falar, por exemplo, morar, aí a gente tem que falar live, tá? Com esse somzinho de E. E isso daqui vocês também têm coisas que... Deixa eu ver, alguém perguntou a 4. A 4, se precisa repetir, a 4 terminou em ET. Ok, mas ET não faz parte de nenhuma regra, não lembro ali, acho que foi a Nicole, né? Se foi a Nicole, dá uma olhadinha na 4, ela perguntou ali se deveria duplicar ou não, né? Só duplica quando tiver consoante, vogal, consoante. E a palavrinha meet termina assim, ó, E-T. Ou seja, vogal, vogal, consoante, tá? Não é consoante, vogal, consoante. Aqui, ó, vamos ver a 7. A mesma coisa que você perguntou, Nicole. Vamos tirar a tua dúvida aqui na 7, então? Ó, run. R é consoante, U é vogal, N é consoante. Então, eu vou pegar e vou duplicar a última. A última, nesse caso, é N, coloco ING. Tá vendo? Sempre você tem que analisar a última sílaba, ou quando a palavra é pequena, a primeira e única, né? Aí eu tenho que fazer também essa parte, tá? Aqui, palavrinha que termina em E, venho aqui, removo o E e coloco ING. Essa foi a parte da revisão da parte estrutural, parte básica. Então, essa parte eu espero que vocês já tenham memorizado. Por acaso alguém ficou com alguma dúvida, me manda ali no chat, tá? Eu estou aqui com outro aparelho que está servindo de microfone, então eu posso ver vocês aqui também. Então, vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, tá? Vamos ver agora. Many activities are written in gerund form. Tem muitos nomes de atividades que são escritos na forma do gerúndio. Então, vamos lembrar o que é importante aqui. Eu percebo muito em vocês que quando vocês vão ler alguma coisa com ING, já vem na cabeça de vocês direto. Nadando, fazendo, falando, comendo, andando, conversando, né? Sempre esse ando, né? Falando, endo, fazendo. Agora, aqui nesse caso tem assim, ó, swimming, né? Swimming é a natação, o esporte, a atividade. Então, a gente tem que lembrar que o ING serve também para dar nome a algumas coisas. E eu preciso que vocês façam essa distinção na cabeça de vocês. Né? Ela pode, sim, falar de uma atividade que está ocorrendo agora, mas ela também pode dar nome a algumas coisas, tá? Que foi o que eu falei para vocês antes. E ainda tem mais usos. Então, vamos começar a dividir isso na cabeça de vocês. Segunda, running. Running seria corrida, né? Então, de novo, corrida não precisa ser necessariamente a palavra running para correndo. Para que eu possa usar isso correndo, assistindo, eu preciso do verbo to be na frente, tá? Esse meu aparelho aqui tá mandando a pergunta da Nicole só agora. Tá com um atrasozinho. E o hiking seria fazer alguma caminhada na montanha, algum tipo de escalada também, né? Então, só para vocês recapitularem, né? Isso daqui vocês já viram, mas agora vocês estão sabendo o porquê que isso acontece. Vamos lá, eu vou pedir alguma ajuda. Vamos ver quem consegue ligar o microfone para mim aqui. Deixa eu pedir ajuda para Pamela. Pamela, você consegue ligar o microfone para dar um oi para a gente? Oi.
Oi, Pamela. Você consegue conectar para mim? Encontra uma frase que faça duplinha com a primeira. She enjoys running. Calma aí. Eu acho que é a quarta. Quarta. Vamos lá, então. Pode ler para nós como ficou? She enjoys running on the trails behind her house. Muito bem, Pamela. Obrigado. Então, ficou assim, ó. Ela gosta de correr on the trails, nos caminhos, né, nas trilhas que ficam atrás da casa dela. Trails bem nessa pegada de ser uma trilha, tá? A segunda agora, vamos ver. Mayra, pode ligar seu microfone para nós. Mayra, você está aí? Será que ela está conseguindo ligar o microfone dela? Está dizendo aqui para mim que você está, Mayra. Não consegue ligar o microfone? Tá, não funcionou. A Nicole. Nicole, liga para nós o seu microfone. Não está funcionando também, será? Vamos ver. Deu a mesma coisa que a vez passada. Ah, o seu já tinha dado, né, que não funciona. Ah, tá bom, Nicole. Deixa eu perguntar aqui, então. Vamos ver quem mais está aqui na chamada. A Hannah ou a Julie estão aí? Sim. Oi. Então vamos lá. Hannah, vamos começar contigo? Lê a segunda para nós. Knowing how to start a fire. 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 Aprender a como fazer fogo. O que completa legal essa frase, Hannah? O último. Não, ó. Fogo tem a ver com acampamento. Acha alguma coisa sobre acampamento. O primeiro. Beleza. Help you. Eu não sei esse. You went camping. Camping. Boa. Só a primeira frase ali que vai ficar assim, ó. A primeira letra ali a gente não lê, tá? Então vai ficar knowing, mas de resto tá certo. Então, ó, aprender a como fazer fogo, ou como iniciar o fogo, né, nesse caso, vai te ajudar quando acampar. Agora vamos aproveitar a Julie. Já tá aí do lado, a Julie? Sim. Então vamos lá, Julie, lê para nós a terceira. He thinks that he Hiking. can. É a segunda? Isso, muito bem. Lê para nós. Is a challenging but fun activity. Boa, muito bem. Então, ele acha que fazer escalada na montanha, uma caminhada na montanha, é desafiador, mas também é algo divertido. Beleza. Obrigado. Agora vamos lá, Oswaldo. Entra aí na chamada, Oswaldo. Opa, O nosso querido representante, né, Oswaldo? Vamos lá. aí Lê sim. para nós. Traveling can
teach you a lot about the word. Ótimo, muito bem. Só a última coisa, que a última palavrinha aqui eu faço o sonzinho do L, tá? Fica assim, ó, world. É que não tá aparecendo aqui pra mim. Você não tá vendo a tela? Não, tá vendo, só que o chat tá em cima do Word, daí não dá pra ver. Ah, tá, certo, beleza. Agora vamos ver quem mais tá aí. A Paula tá aí, Paula? Oi, tô. Paula, lê a última para nós, então. She really likes dancing with her friends. Boa, ótimo, beleza, certinho. Viu? Aí que é bom, dá pra gente matar a saudade, todo mundo lê um pouquinho. Os que não foram agora, depois também quero chamar, tá? Mas vamos ver, então, para que a gente pode utilizar essa coisa toda, essa loucura aí que a gente está fazendo. Então, olha lá. Like nouns, gerunds can be the subject, object or complement of a sentence. Agora eu fiz a bendita da salada de fruta com vocês, olha lá. Da mesma forma como os substantivos, o gerúndio pode ser também o sujeito, o objeto e o complemento. Ah, meu Deus, o que é isso? O sujeito que vem na frente do verbo, tá? Para fazer a conjugação. Pode ser o objeto, aquela coisa que vai receber alguma ação de algum verbo. E o complemento, vai complementar alguma frase, tá? De forma resumida é isso. Tem mais coisa? Tem, mas vamos deixar, né? Vocês entendendo, o coração do negócio já tá bom. Olha lá. Smoking is bad for your health. Então, aqui você vai ver o seguinte. Quando eu começo uma frase com verbo em inglês, para dizer, por exemplo, aqui, ó, fumar faz mal para a sua saúde, é ruim para a sua saúde. Então, para eu poder começar uma frase com o verbo, nesse caso, estou dizendo assim, ó, fumar. Então, eu não posso simplesmente colocar o verbo e deu. Não, não é bem assim. Então, eu preciso colocar o ing. Quando eu coloco esse ing, ele vira o sujeito. Da mesma forma que eu poderia usar o she para dizer ela, o he para dizer ele, they, eles e elas, a mesma coisa eu estou usando aqui o smoke com o ing. Então, eu estou... como é que eu posso dizer para vocês? Eu estou conjugando, para você entender, tá? E ele está se transformando, então, vamos dizer, entre aspas, na pessoa, ou no objeto da minha frase. Deixa eu tirar essa parte também, que aqui tem bastante coisa que eu vou deixar de atividade para vocês, tá? Vocês têm atividade depois, tarefa para fazer, então eu vou pular esses exercícios. Like a verb, a gerund can take an object. Então, olha só, da mesma forma que um verbo, o gerúndio pode levar um objeto. Então, vamos ver como que isso funciona. In this case, the entire expression, a expressão total, tudinho que eu estou falando, can be the subject, object or complement. Então, quando acontece isso, né, de eu utilizar, então, esse gerúndio como um objeto, o que vai acontecer? Ele vai fazer parte de uma coisa só. Ah, não entendi. Espera aí, vamos fazer entender. Que aqui vai na marra, igual o carro descendo a ladeira. Olha lá, smoking cigarettes costs a lot of money. Então, aqui eu tenho, de novo, o verbo smoke, tá? E eu estou colocando um objeto. Então, fumar o quê? Cigarro. Cigarro em inglês, cigarettes, né? Então, olha lá. Smoking cigarettes, fumar cigarro, costs a lot of money. Custa muita grana, custa muito dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Agora, os dois fazem parte do sujeito, tá? Então, eu vou ter aqui, fumar e cigarro fazem parte de uma coisa só. A mesma coisa quando estiver sendo usado, por exemplo, como objeto. Objeto é o que eu acabei de falar? O que vem depois do verbo. Então, olha lá. I don't like writing letters. Eu não gosto de escrever cartas. Então, eu já estou dizendo, eu não gosto de escrever, mas escrever o quê? Então, esse o quê vai ser meu objeto, que nesse caso, cartas. O último, my favorite hobby is reading detective stories. Então, olha lá, o meu hobby favorito é ler. E aí eu vou dar um complemento, que vai ser ler o quê? Ler história de detetive. Podia ser qualquer coisa, né? Podia ser aqueles livros de coisa de história de terror, que eu me morro só lendo, né? Pode ser aqueles livros de comédia, pra gente dar umas gargalhadas. Agora aqui tem um complemento, tá? Então, essa parte também a gente tem que ficar de olho. Mas o que é importante você saber? Você analisar. E quando eu estou dando essa especificação de uma atividade, por exemplo, reading detective stories, fazer a leitura, né? Então, leitura é reading em inglês, tá? Deixa eu ver. Alguém tirou uma fotografia aqui. Ah, Nicole.
Então, a Nicole está tirando uma fotografia da gente, é? Boa, Nicole. Vamos continuar, então. Que eu nem passei um perfume para aparecer na selfie da Nicole, mas tudo bem. Agora, olha lá. Gerunds after prepositions. O que é importante a gente lembrar? Isso daqui faz parte de um começo de uma história que eu já falei com vocês, mas que agora a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Lógico que a gente não vai ficar sempre na mesma, a gente sempre vai ter um pouquinho a mais na nossa história. Então, olha lá. Eu já conversei com vocês que quando a gente tem preposição em inglês, né, tem essas palavrinhas aqui, por exemplo, after, depois, about, sobre, before, antes. Essas palavrinhas são as nossas preposições. Quem não se lembra pode dar uma olhadinha no livro ou pode pesquisar e anotar no caderno, que é importante, tá? Então, o que acontece? Eu já expliquei para vocês em outros eventos que quando eu tenho um verbo depois, eu coloco ing. Então, é isso que a gente quer trabalhar agora, olha lá. If we want to use a verb after a preposition, it is usually a gerund. Então, muitas das vezes, tem raras exceções que vocês vão ver lá mais no nível avançado, que a gente não precisa. Mas, geralmente, a gente coloca, então, o verbo, né, com o ing. A gente faz essa parte do gerúndio nele, então. Então, vamos ver a primeira bolha ali de exemplo. I will call you after arriving at the office. Eu vou te ligar, eu vou fazer uma chamada para você depois que eu chegar no escritório. Então, o que acontece? After é a preposição. Por isso que é importante que você pegue, faça uma listinha no teu caderno, tá? Com as preposições, para você saber quando que eu coloco o ing no verbo ou não, tá, galera? Essa parte é bem importante para vocês. Então, olha só. Depois que eu chegar no escritório, então eu vou colocar ing. Olha lá, a segunda. She dreams about traveling around the world. Aqui de novo, about seria sobre, preposição. Então, ela sonha, aqui pode ser sobre ou com, né? Ela sonha com as viagens dela, com fazer viagens ao redor do mundo. Então, essa parte aqui também, about, preposição, coloco o ing no travel. Please, have a drink before leaving. Por favor, beba alguma coisa, né? Sirva-se de alguma bebida antes de sair. Então, o que a gente precisa perceber aqui? Não é simplesmente pegar o verbo, copiar, colocar ali e dizer, opa, agora tá bom. Não tá. A gente precisa ter esse cuidado, tá? De toda vez que eu estiver usando uma preposição, colocar esse ing depois. Então, olha lá como é que ficou embaixo, né? Se eu não quisesse seguir essa regrinha, tem como não colocar? Tem como. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar numa outra palavra. Então, vamos ver os exemplos abaixo. I will call you after my arrival at the office. Eu vou te ligar depois da minha chegada. Então, ó, o momento, né, que eu chego é a minha chegada. Então, eu posso colocar my arrival e tá certinho também. Então, eu posso fazer o quê? Substituir os gerúndios que a gente usou ali, por exemplo, arriving, traveling, leaving, com as palavras reais, ou seja, com as palavras que eu utilizaria para dar o nome dessa ação, tá? Então, a ação de chegar é a chegada. A segunda, she dreams about world travel. Ela sonha sobre viagens pelo mundo. Então, antes eu tinha colocado o verbo viajar. Agora, se eu não quiser usar o ing, eu posso colocar a palavra viagem, né? Que daí não é verbo, substantivo. Então, para não confundir vocês o que é verbo, o que é substantivo, complemento, objetos, né? Essas coisas aí vocês não precisam ficar tão ligados com isso, que não é o foco, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, eu posso dar o nome da coisa, é isso que vocês precisam saber. A última, antes de partir. Então, quando alguém está partindo, quando alguém está saindo, é uma partida, é uma saída, né? E isso em inglês é departure. Então, olha lá, please have a drink before your departure, antes da sua saída. Então, eu posso substituir. Dá mais um trabalhinho de você saber as palavras, mas é bom, porque pelo menos força você ir lá e pesquisar, né? Porque você não saberia como é que diz chegada, que é arrival, e nem quando você está saindo, é departure, se você não tivesse que pesquisar, certo? Mas então, de novo, eu recomendo a vocês que lembrem das preposições, tá? A gente já estudou, mas a gente sabe que a nossa memória, de vez em quando, não é das melhores, né? A gente diz assim, cérebro, você vai lembrar dessa informação aqui? Vou, o cérebro sempre lembra, né? Ele sempre diz assim, vou lembrar. Aí, quando você precisa da informação, simplesmente some. Então, é um fenômeno aí que nem a NASA não estudou ainda.
Vamos até continuar. Essa parte aqui, lembrando, vocês têm o trabalhinho em casa, tá? Eu vou explicar como é que a gente usa. A verb sometimes follows another verb. Aí é que entra a parte que eu falei para vocês lá no começo da confusão, né? Que é o que vocês estão fazendo aí, um famoso de um angu, né? Olha lá. Often the second verb is the infinitive form. Veja lá. Eu falei para vocês que quando eu coloco dois verbos juntos, eles são igual aos meus esquilos. Quando eu coloquei junto, obrigado, né? Então, o que acontece? Estou marcando território. Os verbos marcam território. Aí, o que acontece? Eles se brigam. Então, eu tenho que dividir eles. Vamos apartar essa briga. Vamos apartar, que é o fim do mundo, tá? E aí, eu tenho duas maneiras de dizer isso. Uma das turmas que estão aqui, eu já falei um pouquinho, na última vez que a gente se encontrou online, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Agora, um reforço, tá, galera? Então, olha lá. Primeira, I want to eat. Eu quero comer. Então, o que acontece? Eu tenho dois verbos, querer e comer. Want e eat. Só que se eu falar assim, I want to eat, eles brigam, tá? Não se suportam. Olha, eles não gostam um do outro. Vamos falar bem a verdade, tá? Aí, o que eu faço? Eu separo. Então, geralmente, quando eu vou fazer isso, eu coloco o to para separar. E esse to é que dá a ideia de infinitivo. Ah, meu Deus, hoje estamos cheios de nome difícil, né? O que é o infinitivo? É quando eu não estou conjugando o verbo. Então, se eu coloco assim, por exemplo, I like, you like, he likes. Isso é conjugação. Eu coloquei a pessoa na frente, o verbo está conjugado, tá? Agora, quando eu falo, por exemplo, assim, ó, eu gosto, ela gosta, eles gostam, tá? Dávila, diz o que você não entendeu. Você colocou aqui, não entendi. Me fala qual parte você não entendeu, que daí eu te explico, tá? Então, continuando. Quando eu vou usar esse verbo no infinitivo, ele não está conjugado. Então, se eu falo assim, ó, eu gosto, vocês gostam, tá vendo que ele já muda? Nós gostamos, muda também. Em inglês, os verbos ficam todos iguais, né? Então, fica I like, you like, they like, we like, só muda no resheet. Mas o que acontece? Isso, Dávila, a parte no infinitivo, é isso que eu vou falar agora, ó. Então, o que acontece? Eles estão todos conjugados, vocês conseguiram perceber, ó. Gosto, gostam, gostamos. Agora, eu consigo saber a pessoa que está na frente, eu falo assim, gosto. Quem gosto? Eu gosto. Em português é fácil, porque o verbo inteiro muda, tá? Quem gostamos? Nós gostamos, certo? Agora, em inglês, que é tudo like, tudo like, tudo like, vai saber como, quem é que é. Né? Aí, o que acontece? Estou conjugando, você já entendeu a parte de conjugar. Quando eu não conjugo, ele fica infinitivo. Infinitivo, então, seria o verbo gostar. Gostar, fazer, falar, andar. Todos esses verbos sem conjugação, sem pessoa, tá, na frente, sem objeto na frente, sem nada, é o verbo no infinitivo. Agora embaixo, but sometimes the second verb must be in the gerund form. Tem alguns casos específicos, nós já vimos alguns no livro, alguns vocês veem em textos, tá? Isso tudo é questão também de situação. Você vai lendo e vai entendendo quando que eu uso de uma forma, quando que eu uso outra. Existem tabelas aí na internet para você pegar e copiar? Existem. Mas eu vou te dizer, é muito mais fácil de você lembrar, memorizar essa parte se você simplesmente olhar, tá? Olha bastante, lê bastante, consome bastante conteúdo em inglês que uma hora ou outra vai ficar natural. É a mesma coisa que eu estou mostrando aqui para você, ó. I want to eat. Você já vai memorizando que é assim que usa. Próxima vez que precisar, opa, mas eu já vim em algum lugar que é assim. Beleza. É isso que eu quero, entendeu? Segunda parte, I enjoy eating. Ué, mas por que eu não coloquei to? Então, porque algumas situações eu posso colocar ing para separar. Então, o que está separando aqui? Só para ter certeza que está todo mundo no mesmo barco aqui, ó. I want to eat. Isso daqui está separando dois verbos, certo? Agora, para eu separar o enjoy e o eat, eu vou colocar o ing. Isso é que está fazendo a separação, tá? Você está vendo? É importante eu separar dois verbos, eu tenho essas duas opções. Então, quando que eu vou usar a parte do ing, é isso que a gente vai começar a falar. Tenho casos específicos, tá? Para eu fazer esse uso. Então, essa listinha a gente vai conversando, tá? E durante as nossas conversas, durante as nossas aulas, eu quero que vocês, então, vão prestando atenção nisso, vendo quando é que usa, tá? Mas, de novo, se ficou alguma dúvida, coloca aqui no chat,
Até a Dávila ali manda se você entendeu, tá? A parte do infinitivo. Pode mandar um ok aqui, ou se alguém tiver outra dúvida, também pode mandar que eu já vou falando, tá? Tudo vai aparecendo aqui para mim, eu já vou comentando também. Ó, a Dávila já mandou um ok. Ótimo, Dávila, que bom que você entendeu. Agora, when we use a verb in the ing form as either a verb or adjective. Aqui agora é a parte do divisor de águas. Olha lá. Quando eu posso usar o verbo no ing, e ele pode ser tanto um verbo ou um adjetivo. Essas palavras difíceis que eu estou usando, tá? Que é uma coisa assim que eu sei que na cabeça de vocês não entra, porque é muita informação confusa, tá? Então eu vou fazer para vocês de uma maneira simplificada, porque como eu falei, o foco de vocês não é saber essas palavras complicadas, né? O foco de vocês é entender. Então olha lá, o adjetivo nada mais é do que uma palavrinha para descrever. Então, ó, toda vez que eu vou descrever, então por que eu uso essas palavras com vocês? Porque é mais fácil para você entender o grupo, tá? Por isso que a gente usa essas palavras difíceis. Não é para confundir, na verdade é para facilitar a vida de vocês. Mas vocês não precisam saber a definição. Vocês precisam simplesmente saber o conceito, saber quando que vocês vão usar isso. Então, olha lá. Quando eu vou usar o adjetivo, então, quando eu estou dando uma descrição. Então, por exemplo, tem a Sofia, que vai ser a nossa modelo de hoje. A Sofia, ela é uma pessoa, eu posso dizer coisas sobre ela. Qualquer coisa que eu falar sobre a pessoa, Sofia, eu estou usando um adjetivo. Então, a Sofia é alta, adjetivo. A Sofia é legal, adjetivo. A Sofia é tagarela, igual alguns que estão aí assistindo e que estão se controlando, né, com o volume desligado. Então, ali, ó, mordendo a língua para tentar falar. A Dávila mandou ou o que, Dávila? Não entendi. We call it a present participle. Então, a gente vai chamar ele de um participle do presente, né? This is a little different than a gerund. É um pouquinho diferente do que o gerúndio propriamente dito, como eu falei. But it has the same form. Mas ele vai ter, então, a mesma forma. O que é isso? A gente vai escrever as palavras da mesma maneira, vai usar as mesmas regrinhas, só que o que a gente vai usar de diferença, então, para vocês saberem? É o sentido, tá? A forma como eu escrevo é a mesma. Então, por isso que vocês vão ver que todas elas vão seguir aquelas regrinhas do início, que por isso eu disse assim, galera, vamos ver de novo aquela regrinha que vocês já estão cansados de ver. Por quê? Porque a gente usa para sempre. É a boa e velha história do verbo to be. Eu digo assim, hoje vamos estudar o verbo to be? Eu já vejo a cara de desânimo, assim, meu Deus, verbo to be de novo. Só que o que acontece? Se vocês pararam para dar uma analisada, começaram o curso estudando o verbo to be. Vai para o segundo ano, tem o quê? Verbo to be. Adivinha quando vocês forem para o terceiro ano, que todo mundo aqui vai chegar e vai ter verbo to be de novo. E no quarto ano, será que vai ter? Por quê? Porque tudo a gente vai usar uma coisa grudada na outra. Não são coisas separadas, tá? A gente não diz, hoje a gente vai estudar os números. Ah, que legal. Peguei os números e deixei num grupinho. Não, não é bem assim, tá, gente? É tudo misturado na vida. Por isso que eu costumo dizer para vocês, na vida real não existe, eu sei inglês básico, eu sei inglês intermediário. Não é bem assim, né? Na vida existe inglês. Então, existe o conteúdo, existe tudo, tá grudado, tá conectado. E é por isso que essas coisas acabam se cruzando de novo, tá? Então, isso, na verdade, é uma dica, uma inspiração do dia, como diz, dica motivacional do coach, que é para vocês pegarem isso daí, tá? Então, assim, ó, eu sei que de vez em quando a gente tem que repetir algumas coisas, mas é para vocês levarem isso como uma forma de estímulo para a memória, tá? Uma forma de resgatar as coisas que vocês já sabem e que estão ali meio com um pozinho por cima. Sabe como é que é, né? Então, vamos ver. Anthony is fishing. Primeira ação. Anthony está. Então, quando eu coloco o verbo to be, eu estou dando uma ação, tá vendo? Ó, o Anthony está e eu vou colocar que atividade ele está executando. Nesse caso, fish é pescar. Então, vai ficar pescando. Agora, veja o segundo. It was an game. Foi um jogo, aí agora é que entra o X da questão. Foi um jogo o quê? Foi um jogo exciting, empolgante, emocionante, né? Foi um jogo bom. Então, o que eu tenho aqui? Estou falando sobre o jogo, game. Mas game pode receber a palavra, né? Pode receber uma forma de eu descrever, coisa boa, coisa ruim. Então, aqui eu disse, o jogo foi legal, foi empolgante.
né? Mas eu poderia ter dito assim, it was a bad game, foi um jogo péssimo, foi um jogo ruim. Então eu posso dizer coisas boas ou coisas ruins. E aí eu uso a mesma forma, que seria o que a mesma forma? Colocar ing em tudo, né? E aí tem mais. Você acha que é só isso? Não, não é só isso, não, tem mais. Olha lá, gerunds frequently form compound nouns. Os gerúndios frequentemente formam substantivos compostos. Ah, meu Deus, o que é isso, substantivo compostos? Nada mais é do que assim, ó. Eu pego duas palavrinhas para transformar em uma expressãozinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Tem a explicaçãozinha ali para vocês darem uma olhada, mas só para vocês entenderem, vamos para a parte que nos interessa. Eu tenho a palavrinha horse, que vocês já conhecem, cavalo, e eu tenho a palavrinha riding. Ride é andar, né? Andar de alguma coisa, então andar de cavalo, andar de camelo, né? Essas coisas, andar de bicicleta, coisa que eu posso ir, né? Então, é andar no sentido de ir com o auxílio de algo. Então, o que eu faço? Quando eu junto essas duas coisas, cavalo e andar de, eu transformo na expressão horse riding. O que é horse riding? Andar de cavalo. Olha que agora eu vi ali umas expressões de espanto, vocês ficaram emocionados. Uma lágrima saiu do olho da Natália que eu tô vendo. Então, olha só, horse riding, andar a cavalo. Você tá vendo como não é difícil? A gente só precisa pegar aqui o pulo do gato, como diz o outro, a gente só precisa entender. Então, se eu digo assim, I like horse riding, eu gosto do quê? Da atividade de andar de cavalo. Eu pego e transformo isso tudo numa coisa só. E esses grupinhos de palavras, vamos assim dizer, esses compound nouns, o que acontece com eles? Vocês decoram, vocês memorizam eles, quando vocês começam a ver eles sendo usados, tá? E também, como eu falei, por lógica, vocês conseguem também fazer. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho algumas palavrinhas aqui que eu posso transformar elas, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, gerunds frequently form compound nouns. Vamos ver de vocês quem consegue aqui criar compound nouns para mim. Vamos chamar quem está aqui no vídeo, a Dávila. Dávila, você consegue me responder por áudio ou o teu áudio também está com aquele probleminha igual da Nicole? Oi. Oi, Dávila. Vamos lá, então. Eu quero que você venha aqui para mim e forme um compound noun. Eu tenho as duas colunas, é só relacionar a primeira com a segunda. A primeira com a segunda? É. Pera lá. Decision. Processing, collecting, solving, marking. Oh my god, peraí. Decision. Ó, fazer uma decisão, tomar uma decisão. Como que eu falo isso? Processing ou não? Não, processing é de processamento. É verdade, ui. Decisão. Fazer, tomar uma decisão. Como é que é, Dávila? Você lembra? Solving. Solve é resolver. Ai, agora esqueci. Você não se lembra como é que é fazer em inglês? Não? Vou te ajudar. A palavrinha é make. Agora eu preciso do ing. Como é que fica a expressão? Making. Making. É, making. Então, lê para nós como que ficou o compound noun? Decision. Making. Making. Ótimo. Beleza. Natália, se você estiver aí, por favor, dá um oi. Será que a Natália está por aí? Acho que não, né? A Mayra. Mayra, você está aí porque eu estou vendo a sua fotinha. Você consegue ativar seu microfone? Não? Vamos pro meu querido amigo Osvaldo. Eu gostei do nome dele aqui no Skype, Osvaldão. Vai lá, Osvaldo. Opa. O que é kite aí que eu esqueci? Kite é isso que tem na foto, dá uma olhada. Kite flying. Kite flying, boa. Kite flying. A ação, né, a brincadeira de ir empinar pipa, boa. Continuando, vamos ver quem mais está aí. A Hannah. Hannah, manda um sinal de fumaça aí para nós.
Oi, calma aí, deixa eu pensar. Pode pensar, que até meia-noite é hoje. Ai, eu não sei. Ah, professor, não sei esse. Problem, né? Problema. Eu ainda tenho 3 alternativas. Vamos ver quais são as alternativas. Processing, processamento, collecting, coleção, né? Ou solve, resolver. O que tem a ver com problem? Solving. Boa. Então, como é que fica? Problem solving. Boa. Então, olha só. Problem solving se refere exatamente a esse ato, né? Quando eu tenho um problema, eu vou resolver. Então, por exemplo, I am good at problem solving. Eu sou bom em resolução de problemas. Então, esse ato de resolver problemas, em inglês, é problem solving. Vamos aproveitar a Julie, que já está aí na mesma chamada que a irmã dela. Pode fazer para nós stamp, que são aqueles selinhos que muita gente gosta de colecionar. De correio, sabe? Selo de correio. É collecting. Boa, então lê para nós como é que ficou. Stamp collecting. Boa, então fazer coleção de selos, né? E aqui o último para você, só deixa eu vou conectar, vai ficar assim, ó, data processing, que seria o processamento de data. Data são os dados, tá? Então é muito comum da gente ver, ainda mais hoje em dia, né? Onde tudo que a gente faz está na internet, então, todas as nossas informações. Então, os nossos dados, as nossas informações, a gente chama de data ou data, tá? Depende também. Fica muito engraçado de falar essa palavra, mas tem essas duas versões. Você pode lembrar dessa palavra, que aqui no Brasil é comum a gente ouvir os data centers, né? Então, o que seriam? Seriam aqueles locais, aqueles prédios onde se concentram muitos servidores, geralmente, onde tem muita informação de muita gente. Então, é importante de saber também. Aqui, eu tenho mais alguns, tá? Que eu quero também que a gente faça. Então, só para vocês darem uma olhada, né? Como é que eu faço esse pensamento. Então, ó, cleaning, o primeiro, se refere à limpeza, né? Aí eu acho alguma coisa aqui da outra coluna que tenha referência a fazer limpeza, né? Então, quando eu falo, por exemplo, com essas opções aqui, eu tenho lady, que é a moça da limpeza. Então, ó, cleaning lady, a moça da limpeza. Só para vocês entenderem como que eu posso chegar, né, nesse compound nouns, para eu saber quando é que eu uso e quando é que eu não uso, tá? Agora, vamos ver quem mais está aí na chamada para a gente fazer isso. É porque tem gente que não tem o nome aqui, né? A Mayra eu não consigo falar com ela. A Júlia eu já falei, vamos ver. Quem mais está na chamada? Vamos lá, galera, vamos ver. A Paula. Paula, você consegue falar comigo? Sim. Aí, Paula, deu certo. Então fala para mim, a segunda, drinking, eu combino com o quê? Water. Isso, então como é que fica? Drinking water. Boa. Oswaldo, vamos lá, shooting. Shooting star. Isso daqui, na verdade, ela é meio que... essa não faz muito sentido, mas shooting star seria aquela estrela que passa rápido, né, que muita gente chama de estrela cadente, então seria isso. Depois, vamos lá, auxilia, vamos ver quem mais tem. A Pamela, eu não consegui falar com ela. Pamela, você tá aí? Acho que não, né? O Tailan, eu tô vendo... Ah, Pamela tá aí? Então vamos lá, Pamela, fala para nós o driving, como é que fica? Driving é aquela palavra que começa com W ali que eu não sei falar. Aqui, ó, driving. Driving well. Wheel se refere à roda. Wheel se refere à roda, mas não é driving wheel, é outra coisa. Eu não sei.
Driving é, ó, vou te ajudar. Driving é de dirigir, né? Direção. Então, o que que tem aqui que eu poderia colocar de dirigir ou direção? School? Isso, driving school. Então, seria o quê? Você sabe o que é driving school? Não faço ideia. Ó, uma escola onde você vai aprender direção. Então, é autoescola, né? Driving Autoescola. school. Isso. Você vê como é que é fácil da gente fazer a interpretação. Tem que levar, né? Tentar tirar ali o máximo possível de informação. Mas beleza. Vamos ver o próximo. Tyler, eu tô vendo que você está aí. Oi. Oi, Tyler. Oi. Isso, tô te ouvindo agora. Vai lá, conecta a próxima para nós. Living. Living room. Living room, boa, certinho. Aham, isso mesmo. Deixa eu ver, tem mais gente aqui que não tem o nome. Eu não sei quem que são essas pessoas que não está aparecendo o nome, tá? Mas eu vou pedir aqui, então, Dávila, pode falar para nós a próxima? Oi. Pode ir lá, steering. Steering ou... Well? Wheel, steering wheel. Wheel. Aham, sabe o que é steering wheel, Dávila? No. Não, é o volante do Não. carro, tá? Ah, Então, tá. ó, steer, Tá bom. steering seria alguma coisa de dar a direção. E o wheel é a Uhum. roda. Então, a roda que dá a direção ao carro é o volante, né? A gente Ok. pode dar a direção através de uma rodinha. Beleza? Tá bom. E a última, então... Beleza. Ótimo. Então, a última que é a mais tranquilinha para vocês, né? Que vocês já estão bem acostumados, careca de saber como diz o outro, swimming pool, que seria, então... para fazer a natação, né? Então, uma área para fazer a natação, a piscina, certo? Porque swimming é nadar, como eu tinha dito antes para vocês. Então, agora, só para a gente... Deixa eu só tirar essa tela aqui. Só para a gente revisar, deixa eu vir aqui conversar com vocês, rapidinho. Então, o que eu disse para vocês? Para contabilizar a chamada... agora eu estou vendo que a Maiane estava aí. Oi, Maiane, agora que eu consegui ver, porque aqui no meu aparelho não aparecia o nome. Então, olha só. Eu vou mandar para vocês um trabalhinho, tá? Eu já vou até procurar aqui o link para mandar para vocês. Deixa eu até ver, eu coloquei aqui. Eu vou procurar o link, não tá aqui não. Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Nesse link que eu vou mandar, tem um trabalho para vocês fazerem, tá? E tem os slides. Então, vocês podem olhar os slides em casa de novo, tá? Tirar as dúvidas que vocês têm, ver mais os exemplos, ver as tarefas com a correção. E aí, eu quero que vocês cliquem lá em fazer tarefa. Essa tarefa tem o campo para colocar o nome completo de vocês. Então, o nome completo vai servir para eu mandar para a diretora para ela fazer as chamadas. Tá? Então, todo mundo tem que fazer. Quem assistiu a aula e não fez o trabalho não vai ganhar presença porque eu não vou ter os nomes, tá? Que não está sendo anotado. Então, eu quero que vocês anotem lá e também vai valer nota. A nota sai automaticamente. Você vai clicar em enviar e a nota já vai vir para mim, tá?